Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Fature na Cozinha de Casa e se você também nos assiste aí pelo Instagram da Deni Delícias Gourmet. Então, no vídeo de hoje aqui a gente vai fazer um laboratório, tá pessoal? Um laboratório sobre as nossas caldas bases, que são 3 caldas base que a gente desenvolveu. Muita gente na internet me pede receita, passa a sua receita, ou então me passa a sua apostila, seu livro é um livro de receita. Então, vou deixar claro aqui, o nosso livro não é um livro de receita, tá bom? É um livro de ferramentas administrativas e empreendedoras para te ajudar você a pegar a sua receita simples que você tem em casa e transformar essa receita num produto gourmet, num produto de qualidade, ou seja, transformar essa receita em valores para você aprender como empreender. São ferramentas para ajudar a desenvolver o que você já tem. Eu também tenho uma apostila que em breve a gente vai estar liberando com as nossas caldas base. Porém, todas as caldas base, ela já está distribuída aqui no canal, no YouTube, 0800, de graça. E alguns caem de paraquedas num vídeo, no outro, então você vai ter que voltar lá no princípio, tá? Da aula 1, aí você passa pela 2, pela 3 e pela 4. E aí a gente já mostra na aula 5, 6 em diante, a prática de cada uma dessas caldas, que são a calda simples, que é fria, a calda Gold, que também é uma calda fria, e a calda Premium, que é uma calda cozida no fogo e é a que a gente mais utiliza hoje, tá bom? Ela tem um ótimo rendimento e a gente vai fazer um laboratório com ela hoje aqui, tá legal? E é esse laboratório do Sacolé Gourmet aqui no canal Fature na Cozinha de Casa. Vamos fazer esse laboratório hoje com a calda Premium. Vamos lá? Vamos ver os ingredientes. Bom, estou aqui exatamente com a minha fórmula, né? Com meus ingredientes para montar o meu laboratório, as minhas fórmulas. Tem açúcar refinado, leite em pó, amido de milho, pó para sorvete, tá? Tem aqui em 2 sabores. Eu vou usar também o maracujá e vou usar também o morango, que já está aqui na minha vasilha. Vou usar aqui também liga neutra, tá, pessoal? E vou usar os sachês de Tang. Vou fazer 2 sabores, tanto de morango quanto de maracujá, tá legal? Aqui estão os leites integrais, tá? Vou usar aqui 4 litros para cada um. E também, pessoal, vou usar aqui, ó, 4 litros de água filtrada, tá legal? Para desenvolver. Nossa, mas se você colocar água nessa calda base, ela não vai cristalizar, não vai dar cristais de gelo? Nesse laboratório aqui, não, pessoal. Eu uso água tranquilamente e para cada 4 litros de leite, eu uso 4 litros de água. Esse é o interessante dessa fórmula, tá legal? Na base simples, não tem como usar água, vai cristalizar. Na base Gold também não tem como usar água, vai cristalizar. Porém, na base Premium, que é cozida no fogo, show de bola, tá legal? Então, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver se meus batedores aqui, ó, estão tudo ok. Vou fazer um teste aqui com o meu primeiro batedor. Ok, funcionando. Meu segundo batedor. Ok. Batedores funcionando. Agora vamos montar aqui a nossa combinação, a nossa fórmula, tá, pessoal? Então vamos lá. Nessa fórmula aqui, primeira coisa que a gente vai usar é 1 kg de açúcar para cada uma dessas panelas e depois a gente vai completar, pessoal, com mais 2 xícaras de açúcar de 200 a 220 ml, tá bom? Esse quilo de açúcar aqui é equivalente a 6 xícaras mais 2. Então, vai ser 8 xícaras de açúcar. Porque cada um desses batedores aqui, a gente cozinha aqui 8 litros de calda base em cada um. Então, aqui já vai sair 16 litros, desculpa, de uma única vez. Vamos lá? Açúcar refinado. Pode ser da marca
da sua preferência, tá, pessoal? Para essa fórmula aqui, não tem importância a marca, tá legal? Pode ser da marca da sua preferência, ok? Vamos para o outro batedor, 1 kg de açúcar. Esse laboratório é interessante até para você depois acompanhar um raciocínio das outras caldas, tá? Que eu já coloquei aqui. Então vamos lá. 2 xícaras agora em cada uma dessas panelas misturadoras. Lembrando que essas panelas aqui eu não comprei, tá, pessoal? Essas panelas aqui eu adaptei, eu mesmo montei. Vamos agora para outra misturadora, tá? Mais 2 xícaras aqui. Pensei que ia ter uma repercussão muito grande das pessoas querendo aprender esse misturador, mas até que não teve tanta gente assim não. Poucas pessoas me perguntando. Então dá tanto trabalho para montar um conteúdo dessa panela que eu preferi segurar. Quando eu tiver tempo, se tiver mais engajamento, aí sim. Pessoal, então agora, primeiro eu coloquei o açúcar refinado. Agora nós vamos colocar amido de milho, tá? Se você quiser anotar, pode anotar. Para essas panelas aqui, são 200 gramas, tá? 200 gramas de amido de milho. Vamos montando a nossa formulação. Pô, mas pode fazer sem o amido de milho? Se você fizer sem o amido de milho, tem gente aí que faz, você não vai ter a eficiência dessa cremosidade que a gente tem aqui, tá legal? Amido de milho, 200, tá? Vamos lá, 1 para cada batedor aqui, ó. 200 e também 200, ok? Então, agora a gente vai formular ainda com o leite em pó, tá? Esses aqui são ingredientes comuns a todas as bases, tá, pessoal? Todas as bases: açúcar, leite em pó, amido de milho e também a liga neutra. São ingredientes comuns. Aí, dependendo do sabor, você vai saborizar de forma diferente. Porém, a base de cremosidade é a mesma para todos os geladinhos, entendeu? Açúcar, leite em pó, amido de milho, liga neutra e pó para sorvete. Essa é a minha base de cremosidade. Esse é o meu segredo aqui revelado para vocês. Mas qual é a diferença, então? Em cada calda base, você vai ter um sabor diferente de pó de sorvete, tá? Mas o ingrediente é o mesmo. Então, 200 para cada batedor. Aqui, 200. Então, açúcar já foi. Leite em pó e amido de milho também. Então, como liga neutra também é comum a todos, vamos colocar aqui agora liga neutra. A liga neutra é uma quantidade diferente, tá, pessoal? Eu vou medi-la aqui, ó, na parte onde está escrito açúcar, tá? E vou medir aqui, para essa panela grande, quase 100 ml aqui. Quase 100 gramas, desculpa. Variando aqui entre 80, tá? 80 a 100. É uma média aí de 10 a 12 gramas por litro de leite, certo? Que daria uma colher aí de 10 a 12 gramas. Então, estou fazendo 8 litros, calculo mais ou menos ali entre 80, podendo chegar a 100, tá legal? De liga neutra. Nesse laboratório é importante dizer isso, pessoal. Eu uso aqui, tá? São 2 tipos de liga neutra diferentes, tá bom? É uma liga neutra mais tradicional e ela é um pouquinho mais fraca. E uma liga neutra 3G, que é uma liga neutra já que é muito mais forte. Ou seja, se eu uso essa aqui, que é a liga neutra tradicional, tá? As duas são da do Porto.
tá bom? E eu aqui, porque eu trabalho, porque eu uso bastante água, meio a meio, ela já é uma liga neutra fraca. Então, ela acaba correndo o risco de cristalizar. Eu uso também uma outra liga neutra da do Porto, tá vendo? Que é uma liga neutra 3G. Essa daqui já é diferente, ela é uma liga neutra muito mais forte, por isso 3G. O que acontece se eu usar só essa daqui? Não poderia usar só a 3G? Até poderia. Só que aí ela já excede a cremosidade. Ela fica tão cremoso, mas fica tão cremoso, vira um creme que dificulta na hora de você fechar os sacolés. Em vez de eu agilizar a produção, acaba atrapalhando porque fica muito cremosa. Então, ou seja, uma cristaliza e a outra já fica cremosa demais. Qual é o ideal? Juntar as duas. Então eu junto as duas e tempero, tá ok? Temperando as duas, eu chego no ponto ideal de liga neutra, tá ok? Então vamos lá, vou botar aqui 100 para cada um aqui dos batedores. Liga neutra, certo? Então agora, pessoal, vou colocar aqui pó para sorvete, tá? Também vou usar aqui 200 gramas de pó para sorvete. Qual a diferença agora? Que eu vou usar os pós de sorvete de sabores diferentes, tá bom? Vou usar maracujá e morango também, para você perceber. Então aqui, na saborização, a gente já muda. É assim que funciona. Os primeiros ingredientes aí, eles são base principal para todos, tá? E o pó de sorvete também é um ingrediente principal, só que a partir daqui, do pó de sorvete, a gente já começa a dar destino ao sabor, compreendeu? E aqui, ó, tá na minha vasilhinha, mas é um pó de sorvete de morango, tá bom? Maracujá, aqui será o de morango. Então, a partir do pó de sorvete, eu já vou conduzindo a saborização do meu sacolé gourmet, geladinho, din-din, chup-chup, dudu, dependendo de onde você nos assiste aí nesse vídeo, a sua cidade, ok? Então aí agora você tem que prestar bastante atenção para você não confundir, tá? Se estiver fazendo dois assim ao mesmo tempo, como a gente já tem uma certa habilidade, ainda assim se bobear, ó, morango, maracujá, certo? Então no primeiro aqui eu vou colocar morango e no segundo maracujá, ok? Recapitulando: açúcar refinado, amido de milho, leite em pó, liga neutra para qualquer geladinho e pó para sorvete também vai em todos os geladinhos, todos eles, todos. Sendo que a partir do pó de sorvete você começa a dar sabor ao seu geladinho, ok? Então até a liga neutra, normal. Passou aqui para o pó de sorvete, você já escolhe o sabor. Então, como é que funciona? Vou começar pelo de morango, tá? Aqui eu uso um sachê com 18, tá? Cada sachê desse vem 18. Para cada 1 litro de leite. Cada 1 litro, um sachê. Então, assim, eu vou usar aqui 8 litros, tá? Que são 4 de leite mais 4 de água. Então, serão 8 sachês de Tang na primeira panela de morango, na segunda de maracujá, ok? Então, vamos lá. 1, 2,
Pronto, finalizado a primeira saborização aqui do morango. Agora a gente repete o processo para o maracujá. Lembrando que todos os sabores que eu faço usando assim sachês de suco, tá? Você repete o mesmo processo, apenas mudando o sabor. E qualquer outro geladinho que você for fazer, a nossa base de cremosidade é essa aí, revelado de graça para você. Se eu for fazer chocolate, eu tenho que usar os saborizantes de chocolate, tá bom? Pó para chocolate. Ah, mas pode sorvete de chocolate, é muito caro. É mesmo, tá? Tá de 80 a 100 reais 1 quilo. Mas eu tenho um segredinho também, que eu vou revelar aqui no canal, que você pode usar um pó de sorvete coringa e saborizar ele no sabor de chocolate, que vai ficar bem mais barato, tá legal? Dá para você fazer isso com vários sabores mesmo, tá legal? Então, nessa fase aqui, ó, primeira etapa do laboratório de saborização concluída, ok? Essa fase aqui, pessoal, foi concluída. Agora, a gente precisa misturar os ingredientes secos, tá? A gente vai botar aqui para bater aqui, ó, no batedor, os ingredientes secos. E depois a gente vai adicionar os ingredientes líquidos e levar para o fogo, tá bom? Que será a próxima etapa. Então, acompanhe esse laboratório. Então, terminamos os ingredientes secos, tá bom? Já terminamos aqui, botando nos batedores. E agora, pessoal, a gente vai trabalhar isso aqui, ó, que são os ingredientes líquidos, ok? Primeiramente, a gente tem que dar uma misturada nos ingredientes secos. Então, vou ter que ligar os batedores agora, tá legal? Vamos lá, vamos ligar aqui os nossos batedores. E aí a gente põe eles para dar uma batida. E enquanto eles batem, eles já vão misturando. E a gente põe agora a água filtrada, ó. Agora você até já consegue identificar, né? Maracujá, morango, com frequência. Vamos colocar agora, pessoal, 4 litros de leite em cada base, tá bom? Então vamos lá. Até isso, a panela vai fazendo a função de misturar, tá bom? Dois.
Então, a primeira parte desse laboratório aqui está encerrada, está pronta, tá legal? Enquanto nossas panelas estão aqui misturando, a gente encerra a primeira parte dessa combinação de fórmula. Agora é só levar para o fogo. Pronto, demos uma pausa aqui, tá? E agora é só a gente levar elas para o fogo, tá bom? Então, a primeira etapa aqui desse laboratório já foi concluída. A combinação dos nossos ingredientes para fazer a nossa formulação, na verdade, a nossa fórmula. Então você pode perceber que aqui eu estou combinando dois sabores que são bem, mas bem diferentes, morango e maracujá, tá legal? Após levar para o fogo, tem um tempo certo que eu vou explicar aqui para vocês, tá quase tudo concluído já. Tá bom? Depois que a gente cozinhar essa base, a gente vai colocar ela para esfriar. E nesse caso aqui, eu ainda tenho que fazer um acrescente após esfriar. Não pode colocar quente, senão você azeda, perde toda essa base, que é o chantilly, tá bom? Todos os sacolés que a gente trabalha com o suco Tang para saborizar, junto com o pó de sorvete, a gente faz com o chantilly. É bem limitado, tá, pessoal? Mas rende muito, é simples e fica muito gostoso. Que são eles, ó, morango, maracujá, graviola e limão. Eu uso esses sabores aqui, ó, 4 sabores no Tang e uso chantilly. Se fosse uma outra base, como eu dei um exemplo aqui do chocolate, eu usaria os mesmos ingredientes com mais adicionais. Por exemplo, açúcar, leite em pó, amido de milho, liga neutra, pó para sorvete de chocolate. Como é muito caro, eu uso uma saborização diferente. Eu boto um pó para sorvete neutro e boto cacau em pó, tá bom? Cacau em pó, 50, 70 ou 100. Aí vai da sua preferência, das suas condições. Cacau em pó para saborizar e coloco mais chocolate fracionado mesmo na base, que eu gosto de fazer isso para dar o meu toque especial. Só o pó para sorvete já saborizaria junto com o cacau em pó. Ou pó de sorvete separado, ou então cacau em pó. Mas zelo meu, além disso, eu gosto de colocar entre 100, se for uma panela grande, 200 gramas de chocolate em pó em cada uma, de chocolate fracionado, além do chocolate em pó, em cada uma dessas panelas, para dar o meu toque especial, o meu gosto especial, legal? Então agora, depois de toda essa explicação, nós vamos levá-la para o fogo. Levando ao fogo, pessoal, detalhes aqui que são importantes. A minha região é Rio de Janeiro, Bangu, é muito, mas é muito quente mesmo. Então, qual é o diferencial? Por exemplo, um tempo fresco, como hoje aqui, estou fazendo em setembro, meio fresco aqui, certo? Então, eu uso de 40 a 45 minutos por receita, que a minha receita é 4 litros. Então, 8 litros, eu vou dobrar isso, tá legal? Vai levar de 1h20 a 1h30, tá legal? Eu boto as duas panelas, são iguais, então serve para as duas, tá legal? Se for no verão, a temperatura muito quente, tá, pessoal? Tá muito quente mesmo no verão. O que eu faço? Já a temperatura quente, a água também às vezes já tá meio quente, então reduz muito esse tempo, entre 25 a 30 minutos, tá legal? Então você tem que fazer essa análise nesse laboratório, que eu acho interessante também dar essas dicas aqui para vocês. Um outro detalhe, eu estou fazendo a minha produção normal do meu dia a dia, tá, pessoal? Vai sair aqui 160 sacolés e eu estou preparando uma outra panelinha menor para fazer um outro vídeo que eu vou gravar aqui. Mas você pode diminuir essa receita tranquilamente para 1 litro de leite, se você quiser, tá bom? Você pode picotar ela, calcula aí
e pode diminuir ela para 1 litro de leite apenas. Você pode fazer na sua panela. Outro detalhe é, o meu misturador é para fazer a função de uma pessoa mexendo ali no fogo, tá? Esse tempo todo, tá legal? Porque a gente no começo era assim. Você consegue fazer? Consegue sim. No meu começo foi exatamente assim, pessoal. Eu ficava em pé ali, 40, 45 minutos, mexendo na mão até ela ferver. Essa base tem que ferver. E você tem que mexer para ela não queimar no fundo da panela, como se fosse um brigadeiro ali fazendo, entendeu? Aí depois você abaixa o fogo e deixa ela mexendo com foguinho baixo por mais 2 a 3 minutos para ter certeza que cozinhou todo o amido de milho e tirar esse gostinho mesmo. Legal? Então agora é só levar para o fogo. Bom, pessoal, aqui no nosso laboratório de hoje, a gente já levou ao fogo, tá? E colocamos ali por 1h30. Depois que bate ali 1h30, o relógio marcou, aí a gente viu que ela já atingiu a cremosidade, já ferveu, você abaixa o fogo, tá? E deixa por mais 5 minutinhos para sair exatamente todo o gostinho de amido. Já fizemos isso, agora a gente vai desligar o fogo, tá? Apaga o fogo, melhor dizendo. Vamos aqui paralisar as panelas. E essa fase aqui, pessoal, já está encerrado, tá? Agora é só colocar para esfriar. E aí, depois que esfriar, a gente vai pegar, colocar o chantilly e essa calda base está pronta, tá? Ela tem que descansar. Nesse laboratório aqui também é importante dizer, se essa base ficar aqui de um dia para o outro esfriando, ela atinge ainda uma cremosidade muito, mas muito maior, tá? Então, assim, ela vai ficar aqui esfriando em temperatura ambiente. Esse é o detalhe. Pode colocar o chantilly quente? Não, não pode, tá? Já falei isso aqui. Se você fizer isso, você vai perder toda a sua base, azeda o chantilly. Você não pode fazer isso, tá legal? Vamos soltar aqui a haste. Soltaremos essa haste aqui. E vamos colocar para esfriar. Então, fique atento aí a esses detalhes, tá legal? Outra coisa, a panela está quente, pessoal. Então, assim, muito quente. É mais fácil de você tirar para poder até lavar depois. Eu prefiro já tirar quente. Importante, se você tenha uma luvinha dessa, tá? Se não tiver, cuidado, pegue com o pano. Então, agora é só botar para esfriar. Olha aqui essa cremosidade, pessoal. Olha isso. Laboratório do Sacolé Gourmet, trabalhando calda premium, cozida no fogo. Vamos agora então tirar a próxima panela.
Essa aqui vai para o esfriamento. Então, lembrando que aqui, pessoal, são 8 litros em cada panela dessa. Poxa, mas estou vendo que essa panela é muito grande, cabe mais? Cabe, sendo que agora a limitação do motor, tá? Esse motor, ele tem uma limitação de trabalho, ele tem um sistema que desliga automaticamente quando ele superaquece. Se ele superaquecer, ele desliga automaticamente e aí tem que esperar esfriar para ele poder retomar. Isso é um mecanismo para o motor não queimar. Isso é uma proteção do próprio motor. Então eu já fiz todos esses testes, já botei 18 a 20 litros nessa panela, cabe, porém o motor que eu trabalho hoje, ele não está preparado para esse tipo de fervura, tá? O máximo aqui para ele é 1 hora. Então motores como esse, qualquer reto motor redutor, né, que é um motor reduzido, qualquer motor redutor, ele tem uma durabilidade aí de até 4 horas trabalhando e depois ele desliga sozinho. Então é melhor trabalhar com ele 1 hora, ferve 20 litros, 18, quando você quiser, deixa ele esfriar e aí depois você bota mais uma fervura, entendeu? Soltar aqui. Eu pensei, pessoal, já disse que muita gente ia ficar doido para aprender a fazer essas panelas, que a gente estudou muito para aprender essas panelas aqui, ainda mais eu que tenho terror de elétrica, tá, pessoal? Terror mesmo de elétrica. Eu não entendo nada de elétrica, tenho um medo terrível, mas a necessidade nos obriga a gente a aprender certas coisas se você quiser crescer no seu empreendimento. E foi isso que eu fiz. Acabei aprendendo a lidar aí com essa panela. Se tiver bastante engajamento aí das pessoas, a gente pode ensinar, tá bom? E esse foi o laboratório de hoje, pessoal. Olha essa cremosidade aqui. A tendência aqui, quanto mais fria ela tiver, ela mais cremosa fica, entendeu? Aqui vai esfriar em temperatura ambiente. Se você, depois que ela esfriar em temperatura ambiente, você levar ela para o congelador ou para a geladeira, no congelador tem até que tomar cuidado, que ela vai engrossar tanto, você vai ter até dificuldade na hora de encher os saquinhos, vai virar um creme. E agora, depois disso aqui, é só colocar o chantilly, depois que esfriar, tá ok? Tem que esfriar primeiro. Então, 100 ml de chantilly, tá? A cada 2 litros de leite. Então, aqui tem 8 litros, ó, 2, 4, 6, 8, ok? 400 ml de chantilly para cada balde, tanto de morango quanto de maracujá. Pessoal, e esse foi o laboratório de hoje, tá legal? Fura essa bolha aí. Sai de dentro dessa bolha, cara. Vem fazer uma renda extra com nossos produtos, tá bom? Se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha também para alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Vem com a gente!